Tanto no Natal quanto nas ideias libertárias, a liberdade de escolha é o melhor presente que podemos oferecer a nós mesmos e às futuras gerações. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Natal ocidental e o libertarianismo são geralmente considerados tópicos distintos, mas podemos explorar algumas conexões indiretas. No decorrer do século XX, o Natal não apenas se expandiu globalmente, mas também testemunhou a evolução das tradições em resposta às mudanças culturais e sociais. Durante as duas guerras mundiais, o Natal serviu como um farol de esperança e unidade, promovendo momentos de confraternização, mesmo em tempos difíceis. Após a Segunda Guerra Mundial, a comercialização do Natal cresceu com o surgimento de tradições modernas, como a popularização do Papai Noel e a produção em massa de decorações. O Natal passou por uma série de transformações, refletindo não apenas mudanças culturais, mas também eventos históricos significativos. Durante as décadas de 60 e 70, por exemplo, o movimento hippie influenciou as celebrações natalinas, introduzindo ideias de paz, amor e respeito à natureza. Nos anos 80, a globalização acelerou a disseminação de tradições natalinas, com a troca de costumes entre culturas tornando-se mais proeminente. Além disso, a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o colapso da União Soviética, em 1991, marcaram eventos que alteraram a dinâmica geopolítica, influenciando indiretamente as celebrações natalinas em diversas partes do mundo. No campo do libertarianismo, as ideias de Ludwig von Mises e Murray Rothbard foram fundamentais no século XX, especialmente nas décadas de 20 e 30, devido a obras importantes de Mises. Esse proeminente economista austríaco destacou a importância do cálculo econômico na ausência de uma economia centralmente planejada, enquanto Rothbard desenvolveu teorias sobre ética e direitos individuais. Posteriormente, o surgimento do neoliberalismo nas décadas de 1970 e 1980 viu uma aplicação prática dessas ideias, influenciando políticas econômicas em todo o mundo, incluindo a ênfase na desregulamentação e na privatização. A Guerra Fria desempenhou um papel crucial durante esse período. As ideias libertárias foram impulsionadas como uma resposta intelectual ao crescimento do governo em muitos países. O colapso dos regimes socialistas no início da década de 1990 também fortaleceu o ressurgimento do pensamento libertário, com a busca por alternativas ao intervencionismo estatal, tornando-se proeminente em vários debates políticos. Assim, tanto o Natal quanto o libertarianismo no século XX foram moldados por eventos históricos e mudanças sociais, destacando a resiliência das tradições natalinas e o impacto duradouro das ideias libertárias no cenário político e econômico. Vamos analisar alguns pontos em comum entre essa importante tradição cristã e a filosofia libertária. Número 1. Economia e comércio. A temporada de Natal destaca o papel fundamental da iniciativa privada e da inovação no atendimento às demandas do consumidor. Empresas e empreendedores respondem à crescente procura por produtos natalinos, desde presentes personalizados até decorações temáticas, impulsionando a economia de maneira descentralizada. Essa dinâmica ressoa com a visão libertária de que a livre iniciativa, não tolhidas por excessivas regulações, é um motor essencial para o progresso econômico. No contexto natalino, a liberdade de comércio também ressalta a capacidade dos indivíduos de fazerem escolhas conscientes, considerando não apenas o valor monetário, mas também o valor emocional e simbólico dos produtos adquiridos. Essa liberdade de escolha no mercado, que é estimulado durante o Natal, proporciona não apenas transações econômicas, mas também expressões culturais e pessoais, enriquecendo a celebração. Portanto, a conexão entre o Natal e o aumento das atividades comerciais é um exemplo prático dos princípios econômicos libertários, promovendo liberdade individual, diversidade de escolha e vitalidade econômica nesta festividade. Número 2. Caridade. Dentro do contexto do espírito natalino, a caridade, que em sua essência é um ato voluntário, destaca-se como um ato de generosidade e compaixão entre indivíduos. Essa ênfase na caridade ressoa com os princípios libertários que defendem a liberdade individual e a limitação do papel do governo na vida das pessoas. O ressalto da caridade e benevolência durante o espírito natalino vai além de ser apenas uma expressão de generosidade.
Também destaca a capacidade das comunidades em se organizar de maneira voluntária para atender às necessidades locais. Nesse sentido, o voluntariado natalino pode ser interpretado como um exemplo prático da descentralização de esforços humanitários. No pensamento libertário, a caridade é vista como uma expressão da liberdade individual, em que as pessoas têm o direito de decidir como desejam contribuir para causas sociais. A ideia subjacente é que a caridade deve ser uma escolha pessoal e não uma obrigação imposta pelo governo. Isso se alinha com a crença de que a liberdade individual inclui a liberdade de decidir como usar seus recursos, incluindo o dinheiro, para ajudar os outros. Ao incentivar a caridade, o espírito natalino promove a ideia de que as pessoas têm a capacidade e a responsabilidade de cuidar umas das outras sem depender do Estado. Essa abordagem descentralizada da caridade destaca a confiança na comunidade e na sociedade civil para resolver problemas sociais em vez de depender exclusivamente de instituições governamentais. 3. Liberdade religiosa. O destaque à liberdade religiosa durante o Natal ressoa profundamente com os princípios libertários que defendem a autonomia individual em todas as esferas da vida, incluindo as crenças espirituais. O Natal, como uma celebração com raízes religiosas, oferece um contexto propício para explorar e enfatizar esse valor fundamental. No contexto libertário, a liberdade religiosa é vista como um direito inalienável, no qual cada indivíduo tem a prerrogativa de escolher suas crenças, praticar sua religião e seguir sua consciência sem interferência externa. Como uma celebração que pode ter significados variados para diferentes pessoas, destaca a diversidade de tradições religiosas e a importância de respeitar e preservar essa pluralidade. A liberdade religiosa durante o Natal também ressalta a ideia de que a expressão de crenças não deve ser coagida pelo Estado. Os libertários argumentam que o Estado deve se abster de impor uma religião específica ou restringir a prática religiosa, permitindo que os indivíduos exerçam sua liberdade de culto de acordo com suas convicções pessoais. É importante observar que, enquanto o Natal é uma celebração cristã, muitas pessoas ao redor do mundo o celebram de maneiras diversas, incorporando tradições culturais e religiosas diferentes. Essa diversidade reflete o respeito pela liberdade religiosa no espírito natalino, proporcionando um terreno fértil para a coexistência pacífica de diferentes crenças e práticas espirituais, um princípio central no libertarianismo. 4. Descentralização. A descentralização das tradições natalinas enriquece a celebração cultural e reflete um paralelo interessante com a filosofia libertária, que valoriza a descentralização do poder para preservar a autonomia e promover a diversidade. Ao descentralizar as tradições natalinas, permite-se que comunidades locais e grupos individuais expressem suas identidades culturais de maneiras únicas. Essa diversidade de celebrações destaca a ideia libertária de que as decisões e expressões devem ser moldadas em níveis mais próximos das pessoas, evitando uma autoridade central opressiva. No contexto libertário, a descentralização do poder é vista como uma defesa contra a concentração excessiva de autoridade, seja no governo ou em qualquer outra instituição. Da mesma forma, ao permitir que as tradições natalinas evoluam de forma descentralizada, evita-se uma uniformidade imposta, e as comunidades têm a liberdade de moldar suas próprias práticas, rituais e significados associados ao Natal. Essa descentralização também promove a responsabilidade local e a participação ativa das comunidades na preservação e adaptação das tradições ao longo do tempo. No libertarianismo, isso ecoa a ênfase na autorregulação e na capacidade das pessoas de resolverem seus próprios problemas sem intervenção estatal. Por fim, em última análise, a conexão entre a descentralização de tradições natalinas e a ideia libertária de descentralização do poder destaca a importância da independência social, da diversidade cultural e a autodeterminação. Sem dúvida, esses são elementos cruciais para o florescimento de uma sociedade que valorize a liberdade individual com base na ética de propriedade privada defendida por pensadores como Hans Hermann Hoppe. Se quiser aprender sobre a importância das instituições e comunidades locais como método de resistência à centralização estatal, deixamos como recomendação o vídeo Instituições Novas e Descentralizadas como Caminho para a Liberdade. Link na descrição.
Neste Natal, ao celebrarmos a alegria do comércio livre, das escolhas individuais e da vitalidade econômica, que possamos também refletir sobre o verdadeiro espírito desta temporada, que a liberdade que encontramos nas transações voluntárias se estenda além do mercado, permeando nossas interações diárias, que possamos valorizar não apenas os presentes que trocamos, mas também os laços que fortalecemos, lembrando-nos de que, em última instância, a liberdade é um presente precioso que compartilhamos como membros desta grande comunidade chamada humanidade. Enfim, que o Natal ilumine nossos corações com compaixão, solidariedade e alegria. E que a visão libertária nos inspire a construir um futuro onde a liberdade e a generosidade se entrelacem. Desejamos a todos os espectadores do canal Visão Libertária um Natal repleto de paz, amor e prosperidade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito e narrado por mim, Leafar, e revisado por historiador libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão de campainha. Um abraço, até a próxima e Feliz Natal!